Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um debate aí falando do empate entre Palmeiras e Fortaleza, 2-2 no Allianz Parque. Trazer aí a opinião do Carlos Eugênio Simon falando sobre o pênalti marcado para o Palmeiras. Na realidade teve dois, né? E o debate. Pessoal, eu vou postar o debate aqui, mas muitas das vezes não tem como eu ouvir o debate todo, entendeu? Até porque às vezes são 3 horas de debate, 4 horas de debate. Então muitas das vezes está tendo debate na ESPN, na Sport TV ao mesmo tempo, a gente não consegue ouvir. Então, para falar a verdade, eu estou trazendo o debate aqui, mas nem sei o que foi falado. Estou falando isso porque às vezes as pessoas reclamam. Pô, Ricardo, você postou o debate aí, só falou do Palmeiras o tempo todo. E às vezes eu nem sei, entendeu? Então, vou soltar o debate aí. Mas como eu falei, como tem muitos debates ao mesmo tempo, não tem como ouvir todos. Então eu deixo gravando, mas às vezes não estou ouvindo. O Simon eu ouvi. Eu não vou nem falar o que ele falou não, mas uma coisa boa para torcida do Fortaleza. Mas a do Simon eu ouvi. Mas aí é um trechinho pequeno, tal. Agora o resto do debate, falar a verdade para vocês, não sei nem do que eles falaram. Tomara que eles tenham elogiado o Fortaleza, principalmente a partida, né? Eu vi o jogo, eu posso elogiar. Agora, eles eu não sei. Havia falar só do Palmeiras, eu não sei, sinceramente não sei. Você assiste o debate aí e tomara que eles tenham falado bastante aí do Leão. Você que não é inscrito, se inscreve. Vamos pro vídeo. E aí, rapaziada? Palmeiras e Fortaleza empataram em 2-2. E teve um pênalti mal marcado. O árbitro não marcou no campo, o VAR interveio equivocadamente e aí ele voltou apontando para a marca da Cal. Notem vocês, jogador do Palmeiras chuta de fora da área e o do Fortaleza, que está dentro, ele tenta recolher os braços para se proteger e a bola toca nos seus braços. Não é gesto antinatural, não é mão deliberada, portanto não é pênalti. E neste lance, numa disputa de bola, o jogador do Palmeiras cai dentro da área. Mas não há infração. Há um contato de jogo. O jogador do Fortaleza não empurra o adversário com o braço. Olha a posição do braço dele. É um contato e luta por espaço dentro da grande área. Isso não é pênalti. Errou o árbitro do campo em apontar para a marca da Cal. E depois o árbitro não viu. E aí sim, o VAR não interveio. Deveria ter entrado em ação. O jogador do Fortaleza dá uma bofetada nas costas do palmeirense. Isso é conduta violenta e cartão vermelho. Errou a arbitragem em não expulsar o jogador do Fortaleza. Tem dúvida, chama o velho. Para decidir a Libertadores com o Flamengo, em que tinha tabu e o Abel escala uma equipe alternativa, tira titulares, o Palmeiras perde o jogo para o São Paulo, e aí o pessoal fica nervoso com ele ali, de maneira, na minha opinião, sem propósito nenhum, mesmo porque a decisão dele é reivindicada, não só pelo fato do Palmeiras ter ganhado, mas por ter se colocado em condição de ganhar do Flamengo. Sim. Antes de fato ganhar. Então vamos lembrar de poucas ocasiões assim. E hoje ele reclamou da frieza do torcedor nos 10, 15 minutos finais. O time precisava um pouco mais de calor da torcida em casa. O time também precisava puxar a torcida. Só um ponto importante, eu não sei se vocês concordam assim. Eu acho até que ele teve uma melhora. Não quero botar só um foco individual. Mas o Felipe Anderson, ele decepciona dentro da expectativa. Você acha que ele ainda não entregou o que se imaginava desde que ele chegou? E hoje o lado esquerdo não funcionou. O Palmeiras fica muito dependente do Estevão ali pela direita, na individualidade, porque ele é diferente, ele é fora de série. Né? O Veiga funcionando ali na finalização, mas o Felipe Anderson, ele oscila muito e ele foi pouco protagonista, e eu entendo que o movimento que foi ótimo, e eu acho ele muito bom jogador, foi um movimento de trazer um cara para resolver. Vinha de um bom jogo contra o Juventude. Sim, mas Achei eu acho ele que bem também. Eu acho que no geral ele tá abaixo do que se esperava, gente, né? Entende? Esse é o ponto. Mas talvez ele é o jogador que se esperava. Não tô falando de qualidade, mas da característica, porque ele joga na posição do Dudu.
O Dudu é outro tipo de jogador. O Dudu é tudo que o Abel sempre valorizou, não necessariamente sem a bola, mas com a bola, agressivo, vai para cima, tem drible. O Felipe Anderson é um jogador de mais controle. O Felipe Anderson é um meia, jogando pelo lado esquerdo. Eu acho que é para o ano que vem. E é natural. Acho que é muito cedo para a gente dar uma nota para o Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Também acho, mas eu acho que ele está abaixo de gente como, por exemplo, o Maurício. Que voltou o Maurício hoje. teve um impacto maior. Maurício tem um impacto maior, o Veiga teve uma retomada. Aliás, hoje ele faz o Centésimo gol dele. O 100º gol do time do ano também. Mas o Abel cobrou o Felipe Anderson, prof. O Abel até falou, eu falo e cobro para que ele entre mais na área, para que ele arrisque mais, para que ele erre mais. É isso. Mas alguns jogadores não têm essa característica de uma maneira inata, não é dele. E desde os tempos do Santos, ele nunca foi esse jogador insinuante. Um jogador de mais cadência, um jogador de mais construção. Então, até se adaptar às ideias do Abel, e é um técnico também que exige muito de adaptação dos jogadores, pode levar um tempo. Mas eu acredito que até aqui, pelo menos, não considero como uma passagem decepcionante. Abaixo da expectativa, eu acho. Mas e o meu ponto é, essas expectativas às vezes são superdimensionadas. Nossa, o cara que veio da Lazio, tá chegando do futebol europeu, tava jogando Ele tava bem na Lazio, né? Mas com a Juventus interessada. Mas jogando pelo lado esquerdo, da forma como o Abel tem utilizado, eu acredito que ele tem um teto, né? Para ele evoluir da maneira como o Abel quer. E acho difícil comparar o jogo de hoje. Ele jogava até mais pela direita, né, na Itália. Eu acho que também tem uma coisa assim, o jogador acaba sendo vítima da decisão que ele tomou, porque é uma contratação, primeiro, essa contratação tem algumas particularidades, né? A primeira delas, a capacidade das pessoas envolvidas em simplesmente não permitir qualquer tipo de vazamento. Um dia, o Palmeiras anunciou a contratação do Felipe Anderson. Uma bomba, né? Uma contratação que foge totalmente do perfil do Palmeiras. Um total de 0 pessoas. Ninguém sabia. Nossos especialistas em transações, eles existem e fazem um trabalho em todos os lugares onde o futebol é importante, é um trabalho que um trabalho ativo. Ou os dirigentes, os agentes, as pessoas que estão envolvidas nas negociações utilizam ou se surpreendem com. Nem o Fabrício Como Romano que esse cara sabe? Pois é. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a decisão que ele tomou. Ele tinha possibilidades de continuar jogando na Itália, onde ele era um cara que estava em campo todo dia pelo time dele, assim, um jogador de uma durabilidade impressionante, uma presença, assim, quase que em todas as rodadas, em todas as partidas, a quantidade de minutos tremenda. Mas a Juventus abrindo a porta para ele tomar a decisão. E ele quis vir para o Palmeiras. Depois ele disse por quê? Seleção brasileira, se expor um pouco mais e tal. Não é um movimento comum, né? A gente tem recebido aqui no nosso país, no nosso futebol, vários jogadores que poderiam continuar fora daqui, mas não numa situação esportiva de tanto privilégio, do ponto de vista do que vão ganhar, onde vão jogar. Então, eles vêm. O Felipe Anderson é um cara que ainda tinha bons anos de alto nível na Itália, se ele quisesse ficar lá, e ele decidiu vir para o Brasil. E talvez ele seja vítima, principalmente nesse momento, nesses primeiros meses, da expectativa que ele cria quando toma essa decisão. Sim, é isso aí. Porque se ele é um cara que está vindo mais tarde na carreira, está retornando ao Brasil, fazendo um movimento para jogar aqui, como tantos outros têm feito recentemente, a gente olha com respeito por uma trajetória incrível, claro, e não cobra tanto. Cobra mais na questão da experiência, na liderança, o bom exemplo, um profissional de alto nível, as coisas que esses jogadores merecem, né, que a gente fale. Mas no caso dele, se o cara não chega e não transforma o time imediatamente, ele fala assim, olha, está um pouco abaixo. Tá vendo? Por isso que eu acho que é para o ano que vem, porque o movimento que ele fez também não é um movimento simples. Eu acho ele que chegar e transformar ele é mais vítima do sarrafo que colocaram para ele do que propriamente. Ele não é um símbolo, vamos supor que o Palmeiras perca o título brasileiro. Ele não é um símbolo dessa derrocada. Eu só queria, antes da gente mudar de assunto, continua no Palmeiras aqui, vou continuar mais um pouquinho. Fazer uma referência ao Fortaleza. Eu no F360 corri um risco assumido, falei isso. Olha, posso errar, mas eu conto muito mais com uma vitória do Botafogo jogando fora nessa rodada do que do Palmeiras jogando em casa. Pelo simples fato de que o adversário do Palmeiras é mais qualificado. Você não precisa nem só olhar a tabela para isso.
E o Fortaleza, a gente sabe, tem ali as suas oscilações, vem de uma Copa Sul-Americana terrível, a maneira como ele perde para o Corinthians, com um agregado de 5-0, Sim. sendo o favorito de todo mundo, ou de grande parte das pessoas. Mas o fato é que o Fortaleza, ao longo desse campeonato, em jogos grandes, em jogos contra grandes, pontualmente ele tem crescido. Ele não tem dado o pulo do gato na tabela. Mas ele sabe muito bem jogar 90 minutos contra gigantes. E fora de casa. Esse campeonato ele já ganhou do Flamengo. Essa questão da posse de bola é muito interessante. Em qualquer outro jogo que ao longo da partida aparecesse na tela mais de 60% de posse de bola para um contra 30 e pouco do outro, você consideraria que o adversário que está com 60% estaria mais perto do gol. Sim. Quando é o Fortaleza jogando, isso significa menos. Pelo jeito que esse time do Vojvoda joga. Ô, prof, é só fazer o exercício. Fosse o Botafogo enfrentando o Fortaleza, iria para cima da forma que foi no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino? Porque o Palmeiras... Pensaria duas vezes. O Palmeiras foi para pressão, mas olhando com muito cuidado para o contra-ataque do Fortaleza. Com receio de perder o jogo. E esse Fortaleza... Fortaleza impõe essa dificuldade. Não é um time só de 11... jogadores. Cada escalação do Fortaleza que você vê... Mas é bom lembrar que era um Fortaleza desfalcado. As variações. E hoje mesmo bastante desfalcado. Acabou jogadores fazendo importantes. dois gols com duas figuras históricas. Marinho, Breno Lopes. Exatamente. Hoje, por exemplo, vem do banco o Pochettino. Pois é. Que é o melhor jogador para mim do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Tem até uma oportunidade em um contra-ataque no segundo tempo ali de tentar uma... Não é sempre que você não joga... Vamos aos lances dos pênaltis aqui? Vamos lá? Tá, agora aqui para Atenção. Eu sinceramente, vou abrir meu coração, que eu não aguento mais, eu não suporto mais. Estava vendo o jogo hoje do Palmeiras, é insuportável. É porque eu estava vendo o do Palmeiras, mas em todos os jogos é assim. Esse tipo de situação, aí não foi o caso, mas simulação, é bolinho de jogador, é a demora com o VAR, é a demora para decidir, é a pressão. É o árbitro com aquela cara, é o árbitro com aquela cara de quem não sabe o que vai fazer. Não, eu me perdi aqui no mundo da lua e calma, estou esperando lá e tal. Uma demora gigante e tantos pênaltis que realmente você olha, você fala, não, mas sério mesmo, você marcou isso? É verdade. E aí aquela dúvida, mas espera aí, o braço agora, mas o braço abriu um pouquinho, mas tinha um movimento, mínimo movimento de recuo na hora em que o braço estava um pouquinho aberto, mas parece que ele... Mas é natural, olha, tá insuportável. Eu comecei a ver esse jogo e falei, nossa, pronto, lá vamos nós hoje à noite, ter que falar de tudo isso de novo, porque é uma repetição, um disco quebrado, que toda hora a gente tem que falar, mas infelizmente é o que acontece. Eu quero ouvir de vocês, da outra eu comecei pelo André Kfouri, vou começar pelo professor agora e fiquem à vontade sobre os dois pênaltis. Esse é o primeiro. Isso foi pênalti, meu amigo? Olha, esse aí eu acho que me parece muito claro que há um braço, uma tentativa de empurrão que o árbitro até mostrou, né, para justificar, mas que não é suficiente para derrubar o jogador. E tem um... Então... Não deve ser marcado. Então, aí fica essa discussão, foi suficiente, não foi suficiente, foi muito abrupto, não foi, tem o trançapé, mas o trançapé foi suficiente mas se assoprou, mas espera aí, a intensidade do encontrão, meu Deus Mas se é o trançapé, então não é o que o árbitro e aí alegou. Tudo isso se junta à falta de critério. E aí pronto. Aí você fala, mas espera aí... Posso citar um lance semelhante com o mesmo árbitro apitando? Pode. Ramon Abate, Abel, Flamengo e Palmeiras, um lance com Everton Ribeiro, muito semelhante. Ano passado, no Allianz, ele não deu pênalti. Não foi. E hoje ele deu pênalti. Então, assim, fica difícil de comentar sobre a arbitragem com a arbitragem que não tem critério. Porque esse lance não é nada. Porque é uma falta de critério, e aí foi bom o seu exemplo, do próprio árbitro em situações diferentes. Não é assim, tem o André Kfouri que é árbitro e tem o Donan que é árbitro. Então o André Kfouri, ele apita de um jeito, o Donan apita de outro. É o mesmo árbitro. Então já seria um problema, porque tem que ter um critério. Alguns têm... Claro, os árbitros têm diferenças na forma de conduzir o jogo. Sim. Mas lances capitais, eles precisam ser interpretados de uma mesma forma. Tem uma regra, Ok. Mas nem isso. O mesmo árbitro tem comportamentos diferentes e toma decisões diferentes em jogos diferentes. Aí realmente Eu acho que se complica, difícil. Viu, William? Se complicam demais, porque um lance desse, do ponto de vista do árbitro, ele está muito mais respaldado, ainda mais porque ele teve chance de ver a imagem de novo, teve tempo, esse tempo que eles têm e que é exagerado, né? É muito menos complicado
nesse caso, por exemplo, ele perceber que é um empurrão insuficiente do que ficar malhando em ferro frio, do que ficar impondo uma coisa em relação às imagens e que as pessoas ficam discutindo aqui. Mas menos mal nesse lance, que foi marcado no campo, no ato, pelo feeling, pela interpretação de campo do árbitro. Eu concordo com o Donan. Não é pênalti, precisa ter muita vontade de marcar pênalti para apitar isso aí. Mas ainda assim, foi ele que apitou no campo. Porque fosse intervenção do VAR, aí é uma coisa totalmente injustificada. No lance do Pikachu, do segundo pênalti, os critérios que a gente discute aqui, até pelas novas interpretações, precisa ter um movimento de ampliação do espaço. Ele não está ampliando, ele está recolhendo o braço. Precisa ser um movimento antinatural. Não é um movimento antinatural proteger o próprio rosto. Mas, Breler, uma bolada. Ao recolher o braço, ele não está, de uma certa maneira, ampliando? Não, ele... Eu acho que tem uma ampliação de braço ali. Eu acho que não é um lance como o do Garro, por exemplo, que tinha o corpo atrás. Pra ver, ele está tentando tirar o braço... Não, vamos falar da ampliação do espaço. Eu daria, porque eu vi uma ampliação do espaço ali. Principalmente por lá que era a primeira câmera, não a que mostra o goleiro. Ele vai proteger o rosto, mas ao mesmo tempo sobe um pouquinho. Subiu um pouquinho ali, tá na direção da bola, a bola tá indo pro gol. Esse eu daria. Para mim, ali eu acho que é um movimento natural, porque é muito rápido tudo e ele tá fazendo o giro. No momento que ele faz o giro, é difícil fazer um giro assim. Mas olha lá como tem uma mão aqui. O braço fechadinho, né? O braço fechado aqui debaixo do que... Eu não daria esse pênalti. Até porque parece que ele vai proteger o rosto, parece. Então as mãos estariam um pouco mais levantadas. Mas esse pelo menos tem uma discussão palpável para os dois lados. Tem mais debate. Eu não daria nenhum dos dois pênaltis. Para mim o Fortaleza foi prejudicado hoje no Allianz. Então, mas sabe qual é o problema da discussão palpável? E tudo bem, ok, acho que pode ter discussão. É porque, de novo, este mesmo lance, semana que vem, não precisa nem ser semana que vem, pode ser segunda-feira. Alguém já vai dar, alguém já não vai dar o pênalti. Essa mão está muito fora do corpo. Entendeu? Esse é o problema. Por essa aí dá uma impressão diferente. E aí o torcedor fica enlouquecido, cobra, falha. Tem razão, tem razão. Tá fazendo giro, né? Eu vejo só o movimento de proteção do rosto, não tem ampliação, não tem prejuízo. Tem pro lado, Breler. Ele não está protegendo para frente. É que não tem como virar assim, né? O movimento antinatural proteger o próprio rosto. Mas, Breler, uma bolada. É isso aí. Você tá no VAR agora, Breler? Eu pensei que era... É o modo do programa. O programa tem VAR também? Pode for o Breler. Tomar cuidado pra não errar. É o áudio da CBF ao vivo. Não tenho nada a ver com isso. Eu não marcaria esse pênalti. Não. E o André? Eu não consigo... Eu consigo entender que pênaltis como esses são marcados porque eles são à torto e à direito aqui no Brasil em especial. Porque a regra é uma regra incompreensível, inaplicável, não tem nem como interpretar. Então, eu não acho que foi uma coisa gigantescamente absurda, porque pênaltis assim são marcados. Sou contra também ficarmos comparando lance com lance, porque os lances eles sempre são diferentes. Mas eu não consigo entender que isso é pênalti. Os árbitros que não podem ser diferentes em relação ao que eles pensam em lances diferentes. Ele está tirando o rosto, ele tá virando o corpo, ele está tirando o rosto da direção da bola, que é um reflexo instintivo. E o braço está na frente do corpo. Eu não consigo entender que isso é pênalti. Pode reparar que ele faz assim com o corpo. Ele faz o corpo para girar. Mas o braço, eu não consigo ver esse braço na frente do corpo. Eu vejo ele pro lado. Mas assim, ele está girando. Mas assim, prof. Então, mas aí... Mas num chute de curta distância como esse... É muito rápido. Para mim, o critério que deveria ser preponderante é movimento de bloqueio. O jogador... Ele ali no desespero faz um movimento para impedir que a bola... É de tão curta distância assim? Não é de tão curta distância. Curta distância é um outro conceito, né? É um chute forte e... Não, mas aí você está falando da intensidade do chute. Não, mas... A distância não é tão curta assim. Olha por esse ângulo, como é que tá colado, ele faz o giro. Mas insisto, esse braço não está na frente do corpo dele. Esse braço está num lugar entre a bola e o gol. Mas ele não está bloqueando, ele não está fazendo ali... Mas a intenção já não está na regra há muito tempo. Não, mas não é intenção. Não é intenção. O movimento de bloqueio hoje, o jogador... mas eu não tive a intenção. Mas ele faz um movimento de bloqueio, de ampliação. Aí ele não está fazendo esse movimento. Mas amplia. Amplia. Ali, se tivesse totalmente colado,
Eu tenho minhas dúvidas se a bola não bateria no corpo dele ou na cabeça. Por essa impressão é de que é só defesa do rosto. Por essa não. Por essa é lateral, não, gente. Tá mas do lado. Você tem certeza? Tá de frente. Tem certeza que se ela não pegasse... Se o braço estivesse totalmente colado ao corpo, a bola iria no gol sem resvalar nele? Não, se ela está totalmente colada no corpo, já não tinha pênalti. Não, mas... Que não é o que está acontecendo. Mas fazendo o exercício, a bola... se o braço estivesse totalmente colado ao corpo, a bola não resvalaria na cabeça ou na... Não, mas o fato é que ela resvalou na mão, né, Brilho? Não, mas resvalou e muito colado ao corpo. Porque ele está se protegendo. Eu acho muito... É porque não sei se tem como eu acho isso muito aqui. pro lado para você considerar. Eu ia fazer um... Pera um pouquinho. Mostra aqui o Donan. O Donan vai fazer uma interpretação teatral agora, por favor. Donan, que já foi ator do Malhação. Não, é porque não é. Pesquisem aí no grupo. Pesquisem no YouTube. Ele já fez uma ponta em Malhação. Fez base no Malhação? Fez. Tá no grupo do nosso WhatsApp. Tá no grupo. O Pikachu tá assim, não tá? Tá. É muito difícil, com a rapidez do lance, ele fazer isso aqui, ó. Não, mas peraí. Ele tá assim, professor, ele faz assim, ó. Não tá colado, gente. Foi isso? A gente vê o braço pra fora do corpo do cara. Vamos ver, o pessoal no Twitter consegue dividir a tela, o Donan e o lance? Ele faz assim, ó. Não, ele faz assim, ó. Vamos dividir o Donan e o lance, por favor. Vamos dividir a tela, o Donan e o lance. Essa sua interpretação do Malhação. Vai lá, Donan. Agora a gente vai ter o lance. Aí, Donan, aí, ó, Donan. Ele faz assim. De lado. Protegendo o braço. Abre um pouquinho isso aqui. Ele dá, abriu um pouquinho mais, viu, Donan? Faz fora. Assim? Dá pra ver a brecha aqui. Ele tá protegendo mais. Ele tá assim, ó. Tá protegendo mais. Só quando ele faz o giro, bate. Não, ele não vai fazer o giro assim, ó. Esse braço tá fora. Ele girou abrindo um pouquinho. Esse braço não tá no foi peito. Pênalti, eu só tô reproduzindo o movimento. Ele girou abrindo um pouquinho. Abrindo e levantando. Ele não fez assim. Ele colocou a mão assim pra frente um pouquinho. Mas é porque ele tá fazendo um movimento de giro. O movimento de giro. Foi instintivo. Ele fez isso aí. Eu não tô dizendo Mas ele tá se protegendo, entendeu? Eu não tô dizendo que ele abriu o braço pra justamente bloquear a bola. Eu não acho que seja isso. Ele fez embora a intenção não tá na regra. Não tá na regra a intenção. Assim, mas ele fez um movimento pra cá e ao invés dele fazer assim, ele fez assim, ele abriu um pouco mais. Ele abriu, é isso aí. E quando ele abre, ele bloqueia. Esse braço não tá no peito, não. Essa é a minha visão. Não tô dizendo necessariamente foi pênalti ou não, porque pra realmente... mim era impossível esse braço estar no peito. Com a rapidez do lance, da forma como aconteceu, assim, jogando bola ali, é impossível. Pra mim, é interpretação, tá? Eu não acho que tem essa ampliação toda e eu não daria esse pênalti. Mas tem uma ampliação ali. Acho que por conta do giro. Tem uma ampliação suficiente para interromper o caminho da bola. Teve um Corinthians e São Paulo que o Renato Augusto, no chão, lembra que o pessoal até brincava, aquele que estava jogando vôlei? E não foi dado aquele pênalti. Eu acho que deveria ter sido. Pra você ver como é que é. Acho que deveria ter sido. Então, mas quando a gente fala isso, aquele não foi, esse foi, então tem que estar... Não, a gente tem que escolher também o nosso critério. Para nós, o que é ou não é. Para mim, esse é, como o do Renato Augusto também devia ter sido. Porque parece que os árbitros pensam duas vezes, e pensam mesmo, e tem todo o tempo do mundo para pensar duas vezes, e ainda escolhem errado. Mas fosse o Palmeiras sofrendo a marcação de 2 pênaltis, como esses marcados contra o Fortaleza, o Abel teria feito um escândalo. E o Vojvoda, na coletiva, reclamou, mas de forma ali comedida, o Marcelo Paz também deu uma cutucada no Instagram. Foi irônico, né, o Marcelo? Mas não fizeram um escarcéu. Agora, o Palmeiras, a comissão técnica do Abel, a maneira como a gente sabe que o Palmeiras age nesse tipo de situação, teria feito uma grita gigantesca, porque são pênaltis que precisa ter realmente uma boa vontade para marcar. É que o pênalti de amanhã depende da sua gritaria de hoje. Sempre foi assim, isso. né? Vou fazer um intervalo. Não entra muito nessa. Porque o Palmeiras foi o time que teve mais pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro. Quantos foram? Agora eu tenho que pegar o... Você vê aí na volta, você 14, fala 14, acho. Que o professor citou aqui o Renato Augusto, então... Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o empate entre Fortaleza e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.